Graça e paz. Hoje nós vamos falar sobre o momento em que nós vivemos e em relação ao fim, como seria o nosso papel nesse fim, onde todos estariam esperando os grandes acontecimentos, né? E eu queria ressaltar hoje Mateus capítulo 24, onde Jesus começa a dizer, porque os discípulos tinham vontade, tinham desejo, anseio de saber o que seria do fim, né? O que aconteceria nos tempos do fim. A resposta de Jesus é chocante e alarmante. Mas Jesus começa a dizer no seu discurso ali dos dias finais que a igreja não deveria, ou pelo menos ali naquele momento, né, que os discípulos estavam recebendo aquela informação, eles não deveriam ter alarme, ficar temerosos, né? Nem desanimados. Então ele diz assim: não se assustem, porque é necessário que isto aconteça. Então a gente não consegue entender, porque o homem natural, na verdade, nós, seres humanos, não queremos que nada de mal aconteça com ninguém, nem em momento algum. Mas a gente sabe que o Senhor Deus, ele é justo e ele faz tudo na terra com justiça, tá? Então há necessidade que alguma coisa aconteça para que aqueles que são justos se manifestem, aqueles que são temerosos demonstrem a sua fé. Então, como você faria separação desse momento, dessas pessoas, sem que houvesse um acontecimento, algo que pudesse mudar a vida daqueles que estão sobre a terra. E é exatamente isso que Jesus ensina. E ele fala de alguns acontecimentos que haveriam de acontecer, como nação contra nação, reino contra reino, fome, terremoto em certos lugares, né? Haveria alarme de que coisas assim estariam acontecendo. Seria isso, então, o princípio das dores. Por que dores? Porque há um momento de aflição, onde essas coisas aconteceriam e as pessoas ficariam alarmadas. As pessoas sentiriam na pele que algo estranho está acontecendo. E quando isso acontecesse, as pessoas estariam então tendo a sua atenção para olhar para o Senhor. Então esse é o momento. Pessoas, conforme Jesus anunciou em Mateus 24, diz aqui que muitas pessoas se escandalizariam e manifestariam uns pelos outros ódio. Amados, odiar alguém, qual a razão para se odiar uma pessoa, né? Por mais mal que a pessoa faz, a gente sabe que isso que a pessoa está fazendo é uma influência maligna daquele que desencaminha o mundo desde o princípio. A própria palavra de Deus diz em Efésios, capítulo 6, que nossa guerra não é contra carne ou sangue, mas contra aqueles que operam nas regiões celestiais. Então nós sabemos que não é contra seres humanos que nós estamos lutando, pelejando, porque os seres humanos podem até estar sendo um instrumento das forças do mal. E nós temos que orar por essas pessoas. E a palavra de Deus diz: orem pelos seus inimigos, palavra de Jesus. Então, o evangelho está sendo pregado anunciando um reino que o mundo não recebe. Mas nós temos que deste mundo tirar os quebrantados. É isso que diz Isaías 61. Porque nós fomos ungidos, nós fomos preparados para pregar o evangelho, para transformar a alegria, a tristeza em alegria, né? O choro, o pranto em danças de louvor, né? Então, e isso só vem pelo Espírito Santo, não tem como a gente mudar o estado do ser humano, daquele que está em crise. Não temos como fazer isso, somente o Espírito de Deus. E isso é interessante a gente falar porque é um anúncio do que aconteceria antes do fim. Então, o fim seria algo assustador para aquele que não tem Deus no seu coração, porque o próprio Jesus disse: consolem-se com essa palavra, porque o evangelho será pregado, o evangelho do reino será pregado, então virá o fim. Ou seja, o povo escolhido estaria trabalhando, o povo escolhido estaria se refugiando, como literalmente como diz os salmos, que você olharei para os montes de onde virá o meu socorro. Claro que você sabe que vem de Deus.
A convicção está dentro do coração. Então, não importa o que te aconteça, não importa o que você veja, segundo o fim dos tempos, né? A palavra ainda fala sobre ai daqueles que estiverem em Jerusalém, né? Das que estiverem grávidas. Se você estiver no terraço, não desça, porque não vai dar tempo, né? Uma coisa instantânea. A volta de Jesus vai ser algo que vai mudar as coisas. Então, é isso que muitas pessoas, às vezes, ficam com medo. Mas lembre-se, quando Deus ensina acerca da perseverança, de aplicarmos a fé, de guardarmos a palavra no coração, né? Conforme os salmos também anunciam, guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, são coisas que nós desenvolvemos ao longo dos séculos para aprender que temos que esperar nele, né? Então, mesmo que as coisas piorem, como foi no primeiro século, depois de Cristo, mesmo que as coisas piorem e que haja perseguição, e a palavra de Deus em Apocalipse fala que isso acontecerá, que haverá um momento em que vai ser dado o poder ao diabo para ele vencer a igreja, certo? E ele vai vencer. Mas por quê? Porque ele vai oprimir, ele vai vir com circunstâncias de engano. Então, alguns até cairão, e outros até se resistirão até o fim, a ponto de não negar a própria vida. Então, esse fim que a Bíblia relata mostra o quê? Fidelidade, mostra que a igreja estará pronta. Por quê? Quem está com a igreja está preparando ela. E Apocalipse 22, quando tudo já passou, o reino já foi implantado, lá você ouve no fim, no versículo capítulo 22, o final, de a voz que clama com a igreja, o Espírito e a noiva dizem vem. E se você tem o Espírito e a noiva dizem vem no fim do livro, você tem no início, em Gênesis, o Espírito pairando sobre a face das águas, não tinha nada. E o Espírito Santo estava lá, agindo, preparando tudo para a vida entrar na terra. Então você vê que Deus é maravilhoso, de eternidade a eternidade. Quando nada existia, o Espírito Santo estava lá. E no final de tudo, junto com a igreja, o Espírito Santo está lá. Então a gente tem que ter uma certeza. O Espírito Santo estará com o povo de Deus. É ele quem vai preparar esse tempo. E Mateus 24 também fala sobre uma tribulação que ele vai chamar de grande tribulação. Essa grande tribulação vai ser tão grande, mas tão grande, que se não fosse abreviada, nem os escolhidos se salvariam. Amados, você consegue entender a dimensão dessa opressão e dessa luta que acontecerá no fim dos tempos? Que se caso Deus não encurtasse esses dias, nem os escolhidos conseguiriam escapar. Sabe o que isso mostra para a gente? Que nas nossas próprias forças nós vamos falhar. É o que João relata no capítulo 15 do Evangelho. Ele diz que Jesus é a videira, nós somos os ramos, se estivermos nele, então nós permaneceremos, né? E depois ele fala, porque sem mim nada podereis fazer. E quem fala isso é o próprio Jesus. Que nós, sem ele, não podemos fazer muita coisa. Então a gente entende que até mesmo na grande tribulação, se não estivermos realmente em Cristo, não poderemos fazer muita coisa. E muitas pessoas que hoje até mesmo frequentam igrejas e têm uma vida religiosa, quando vier esses dias, talvez elas apostatem, porque a apostasia é um sinal da vinda do Filho do Homem, da vinda de Jesus. A apostasia, o que é apostasia? É quando a pessoa ela desiste de seguir os mandamentos, os ensinamentos, ela perde a esperança de que tem um lugar para ela no céu e ela desiste. Ela deixa de crer, ou ela até nem mesmo deixa de crer, porque até o diabo crê que Jesus é o Filho de Deus, mas ele não o segue. Então algumas pessoas estarão nesse mesmo mar, sabem que Jesus, quem ele é, sabe que ele está vindo, é o tempo do fim, e mesmo sabendo, não se moverão para estar com ele. E o diabo faz isso. Ele engana as pessoas para que as pessoas fiquem nessa condição. Então, amados, a gente vê que o fim dos tempos, ele está chegando. Mas ele também fala sobre a parábola da figueira, que é quando a figueira seca e depois ela renova, né? E quando ela fala sobre renovar, é uma palavra profética sobre o tempo de um fruto, o tempo de dar fruto. A igreja está no tempo de gerar frutos. E isso vem de uma geração que vai passar, uma geração incrédula, mas que se levantará uma geração fiel também, né?
E ninguém sabe que dia é, em que momento será, né? Jesus não anunciou, ele deu sinais e a gente já falou sobre isso, né? Que a Bíblia, ela não fala o tempo exato, mas ela dá os vestígios ou aponta com sinais para esse grande advento, a vinda do Senhor Jesus. Porque tudo vai mudar nesse dia. E a gente vai fazendo os nossos estudos e vamos chegando a um ponto mais definitivo, né? Para que a gente possa entender melhor tudo aquilo que está sendo levado, né? E Jesus anuncia também, ele diz o seguinte, em relação à sua vinda, né? Em relação a tempos, épocas, que nós não precisamos saber. Como nós já comentamos em outros vídeos, você tem ali pessoas que estão esperando o fim, porque sentem que tem uma vinda a chegar, né, que a gente chama de parousia, que é a vinda que antecede a vinda. Então, existe um momento pré-determinado, onde será sentido que tudo está para acontecer, mas ainda não sabemos quando é, em que momento será. Mas sabemos que estará bem perto, bem próximo de acontecer, porque guerra, rumor de guerras, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, nação contra nação, a fome, a multiplicação da fome, a multiplicação da iniquidade, o esfriamento da fé por causa da iniquidade, a dureza de coração, as pessoas cada vez mais sem sentimento de justiça, né? Porque a justiça, ela para no direito do próximo, né? Se não há justiça, cada um faz o que quer e o que bem entende. Então, a gente vê que vai ser um total desespero. Mas aqueles que se apegam no Senhor, eles vão esperar que algo vai acontecer. Porque não vai vir da terra, não vai vir do homem, não vai vir daquilo que foi criado, foi gerado, ou que o homem já conheça. Vai vir situações em que vai vir com poder, com glória, acima de tudo que o homem até hoje jamais viu. Então, quando isso começar a acontecer, todos ficarão atônitos. Então a palavra de Deus ela é bem clara quando ela fala para que nós tenhamos esperança. Então ele fala então do momento que aí é o harpazo, que é o arrebatamento, quando ele diz que duas pessoas estarão no campo, um será tomado, outro será deixado, duas pessoas estarão no moinho trabalhando, uma será tomada, outra será deixada, né? Fala que estarão dormindo, uma pessoa estará dormindo, duas pessoas estarão dormindo, uma será tomada, outra deixada. Então, esse momento de ser tomado é o poder de Deus, ou seja, não haverá nada que impeça esse momento. E quando fala dessa separação, um tomado e um deixado, é aquele que seguiu e obedeceu e aquele que não seguiu e não obedeceu. É justamente aquilo que a palavra de Deus em Apocalipse revela sobre bodes e ovelhas, né? Joio e trigo. Então, isso é um momento em que anuncia a vinda do Senhor Jesus. E também tem um porém, porque quando Jesus anuncia a sua vinda e fala que ele vem como ladrão, muitas pessoas traduzem esse momento como um momento repentino sem aviso. É verdade que o ladrão vem sem aviso, mas aqueles que sabem que os ladrões estão do lado de fora, eles preparam a sua casa e fecham a porta. Se guarnecem, mesmo que tentem forçar a porta, eles ficam lá dentro esperando no momento certo. E o ladrão, vendo que tem resistência, que aquela pessoa está ali à sua espera, embora ele entre armado e renda a pessoa, e isso é o que um ladrão vai fazer, a pessoa lá dentro já estava esperando e já estava com prudência, ela dificultou ao máximo a vinda desse ladrão. Então, o ladrão, quando ele vem, tem dois momentos que ele pode vir, amados. O primeiro momento é você não saber que ele vem e a sua casa está aberta, você não está em casa, deixou tudo lá à mercê da pessoa que entrar e poder levar tudo. Então, você vai ter, esse é o primeiro momento. O segundo momento é você estar pronto e você saber que um dia ele pode vir, o que você faz? Você tranca tudo. Você tranca as portas e as janelas. E ninguém consegue entrar na sua casa. Então, isso é estar pronto para o ladrão. E Jesus, quando anuncia que vem como ladrão, ele anuncia que ele vem para aqueles que estão aguardando, que são prudentes, mas também para aqueles que nem ligam, que nem se importam. Ele vem para os dois. Então, o ladrão, ele vem para quem está pronto ou para quem não está. É por isso que ele anuncia os tempos do fim. Porque o seu povo, a igreja,
sabe que está chegando esse tempo e está se preparando, esperando a vinda do Filho do Homem. Existe aquele momento onde Jesus, quando anuncia parábolas, ele anuncia a palavra das virgens, das prudentes, fala daqueles encarregados, né, que estariam ali. Vamos lá, estou aqui meio agitado hoje. E aí a gente vê o seguinte, que quando se fala das parábolas que remetem ao tempo do fim, remete também a um tempo de dificuldade, mas também que o justo se manifestaria com a sua fidelidade, o seu amor, a sua dedicação, demonstrando que guardou as palavras daquilo que ele aprendeu das Escrituras. Então ele manifesta naquele momento de dificuldade o seu melhor, porque o que habita nele é maior do que o cerca. O Salmo 23 fala sobre isso, que ainda que se levante um vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Então você começa a entender que até mesmo no passado, quando você vê na história da igreja, quando as pessoas se entregavam à morte, mas crendo que Jesus era o Salvador, e quando eles faziam isso, qual era a recompensa? O que eles almejavam? Que quando Paulo escreve aquilo que diz, viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Que lucro é esse? O que ele via? O que ele conseguia sentir que era melhor para ele estar com Cristo aqui vivo, e se ele morresse, seria melhor também porque ele também estaria com Cristo. Então eu vivo com Cristo aqui na terra, mas se o meu fim chegar, eu estarei com ele na glória. Então isso é uma coisa interessante da gente tentar entender, e é o que fala exatamente o Evangelho de Mateus. Existe uma ordem cronológica também, isso a gente vai ver mais à frente, tá? Onde Jesus, aquele que apresenta os tempos do fim, ele diz que primeiro viriam coisas acontecendo na terra, coisas acontecendo no mundo dos homens, que nos causaria, chamaria a atenção. Depois, coisas que aconteceriam com poderes dos elementos, os poderes dos céus, onde a Bíblia fala que os céus se abririam. Depois ele vai para o espiritual, dizendo que os anjos de Deus, haveria uma trombeta que seria tocada. Logo em seguida, o sol se apagaria, os céus se abririam, os anjos de Deus desceriam e então pegariam de toda a terra para fazer a colheita, como a Bíblia fala, seriam colhidos em feixes, né? Ajuntados e colhidos em feixes, e assim as pessoas seriam recolhidas para serem levadas ao céu, para se encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Então você vê que a narrativa de Jesus segue a sequência. Esse sequencial é muito importante, porque desse sequencial narrado por Cristo, todos os apóstolos vêm dizendo. Então tem muitas conversas hoje em dia, eu não quero trazer esse mérito aqui, mas tem muitas falas hoje em dia acerca de credos. Se é pré-milenista, pós-milenista, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista. Hoje agora tem meso, mid, cada um chama de alguma forma diferente, mas o que Jesus apresenta, amados, eu não quero puxar a sardinha para lado nenhum, mas eu quero que você reflita no seguinte, o que Jesus anuncia no Evangelho, em Mateus 24, ele fala exatamente, respondendo aos discípulos, como seria a sequência de fatos. E é isso que a gente tem que atentar. Mas o nosso papel do fim é a perseverança. Você vê nas cartas que Jesus manda João escrever e entregar às igrejas da época, ele coloca ao vencedor darei isso assim, assim, assim. Então ele é a árvore da vida, é o descanso, é ser coluna no santuário do Senhor, é não ter mais nada que o fira, o poder da segunda morte, todo mal foi derrotado e a igreja será glorificada. É tudo que está dizendo ali nas promessas para aquele que vencer. Então você vê que tudo que as escrituras apontam e ensinam faz com que a gente tenha essa visão de que haverá uma recompensa. Então, a palavra para esses tempos do fim é esperança, é recompensa. É saber que em toda a história, tudo que foi feito foi para preparar esses dias. Talvez, muitos dizem isso, né?
nós sejamos essa geração que vai ver a volta de Jesus. Talvez não precise se levantar outra geração, mas também há a possibilidade de que nós, dessa geração agora, não vejamos, principalmente quem está entre os seus 40 e 60 anos, não veremos a vinda de Jesus ainda vivos, mas aqueles que nós estamos gerando talvez vejam. Então, não há um tempo pré-definido, mas há uma sensação de que as coisas estão descontroladas. A palavra de Deus fala sobre o número da besta, que seria algo que seria alarmante. E nós vamos falar sobre isso também, para que a gente entenda por que tantos sinais, tantas evidências foram deixadas aqui por Cristo, para que nós pudéssemos entender os tempos do fim e qual seria a nossa posição nesses tempos. Então nós teríamos que saber o seguinte, amados. Eu vou fazer uma alegoria aqui, talvez te ajude. Você imagina que você está dentro de um ônibus, esse ônibus está desgovernado. Você sabe que lá na frente tem uma barreira que caiu e a pista foi levada. O ônibus vai passar por ali, porque você ouviu no rádio. Só você que ouviu. O ônibus está cheio, e você então, naquele momento que você ouve que o ônibus vai cair naquela ribanceira, você vai até o motorista e tenta impedir, dizendo ao motorista para parar o ônibus. Ele vai, em determinado momento, o motorista vai se recusar, as pessoas vão falar que você é doido, mesmo que você explique que a barreira não tem problema, que a chuva já passou, que a tempestade se acalmou, ninguém vai acreditar. Mas alguns sim. Então você vai pedir para o motorista, então para no próximo ônibus, no próximo ponto que eu vou descer. Você vai descer e algumas pessoas que acreditaram em você vão descer. Mas quando o ônibus sair, meu amigo, você vai ver, aquelas pessoas estão condenadas. Aquelas pessoas estão indo para a morte. O ônibus está indo para o precipício. E você salvou algumas pessoas. Então a promessa de Deus é essa. O mundo é o ônibus que está indo para o precipício. Mas você recebeu o informe no meio do caminho. A palavra de Deus te alertou que o mundo está indo para algum lugar. E Deus, com seu infinito amor, de alguma maneira vai nos tirar do ônibus antes que a gente caia no precipício. Claro que o mundo, esse precipício representa a morte, a separação de Deus, né? E a palavra de Deus diz que aqueles que não estiverem inseridos no livro da vida, e a gente também vai falar sobre o livro da vida futuramente, e aqueles que não estiverem inseridos no livro da vida serão lançados no inferno. Mas aqueles que inseriram seus nomes no livro da vida, tiveram sua esperança na vinda de Cristo, esses então serão poupados dessa destruição final. Então a Bíblia é bem clara quanto a isso. E nós não podemos desistir, amados. Então qual é o nosso papel diante do fim? Aquilo que Jesus disse: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso, darei alívio a vocês. Venham a mim e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas também ele diz: ide, pregai o evangelho a toda nação, toda tribo, toda língua, né? E essa é a nossa missão, e façam discípulos de todas as pessoas. Então essa é a mensagem, amados. Que o Senhor possa estar abençoando vocês rica e abundantemente. Até o próximo vídeo. Não deixe de se inscrever, não deixe de dar o seu like, de enviar esse vídeo para algumas pessoas, para que eles possam estar também ganhando a mesma esperança que nós temos. Em nome de Jesus.